Bom, hoje, instrumentos de renda variável, né? Sem mais delongas, como tem bastante coisa, muita coisa boa para a gente passar, a gente já vai seguindo aqui nas questões, né? Aqui, uma questão bastante típica, né? A questão dos palitinhos, né? Ou dos números, né? A gente tem aquelas questões onde muitas vezes você vai se deparar com quatro, né, frases mais longas e você precisa, né, decidir ali quais delas estão corretas ou incorretas. Muita atenção para as questões incorretas, tá? Porque muitas vezes instrumentos de renda variável têm questões muito conceituais e dali no conceito, né? Muitas vezes a gente já está familiarizado com aquele conceito, com aquela dinâmica, a gente tem ali na mente, né, o que, que é ações, o que, que é ordinária, preferencial, né? Consegue ter um entendimento disso com tranquilidade, porém, na hora, né, pode ser que tenha aquela palavrinha incorreta, e aí você acaba caindo ali, né, de bobo, né, muitas vezes. Então aqui, primeiro ponto ali, né, ações preferenciais dão direito a voto na eleição do Conselho de Administração. Aqui a gente precisa de considerar, né, se as ações preferenciais conferem esse voto ou não. O segundo ponto, ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos? Eita, não sei, não estou lembrando aqui, né? Mas vamos lá. O 3. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. E a gente vê ali nas alternativas, ele está perguntando o que está correto. Então, na segunda leitura ou na primeira leitura, você já vai buscando identificar o que está correto ou não. Nesse caso, pessoal, tá bem tranquilo, né? O pessoal já está colocando aí, ó, é a D, né? O Gil Fischer já colocou, o Daniel também, Rodney. Aqui tá tranquilo, né? A gente tem aí nenhuma está correta, exatamente porque teve um movimento de meio que troca aqui, né? Teve aqui a gente se trocar aqui por ordinárias, né? Se trocar aqui por ON, pronto, a gente chega no ponto ali de que elas conferem direito a voto na eleição no Conselho de Administração, né? E diferentemente aqui das ordinárias, né? No caso aqui, nas preferenciais que possuem preferência, né, no recebimento de dividendos. Então houve uma troca aqui, né, em uma e na outra. Os riscos não estão os melhores hoje por conta de eu não estar no aparelho que não quer abrir o PowerPoint. Não sei o que aconteceu entre Apple e Microsoft hoje, que elas não estão conversando bem. E ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação, da mesma forma, né? As preferenciais que vão ser facultado ali algum tipo de preferência, né? Que vai permitir, vai possibilitar um tipo de preferência também no recebimento ali, né, do espólio da empresa no eventual liquidação, tá certo? Fechado. Aqui tá tranquilo. A 2. Considere as afirmações abaixo. Olha aí, as ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ordinárias. 2. Ações preferenciais podem ter o benefício de tag along. A gente vai falar sobre ele aqui, de acordo com a previsão do Estatuto Social. 3. Séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. E aí, o que vocês acham? Vai ser difícil de desenhar com isso daqui, Wesley. Podem colocando no chat aqui que eu vou vendo. Que vocês vão colocando aqui. O Gil Fischer já respondeu. Quem mais? Deixa eu ver se consigo fazer um mínimo. Não. Não vai dar para fazer um círculo aqui, não. Mas vai dar tudo certo. Vou imaginar aqui, né? A empresa, o 100% da empresa aqui. Ela detém aí 1/3, né, das ações ali negociadas em bolsa. Então aqui está lá na bolsa para os acionistas minoritários e aqui os acionistas majoritários dessa empresa, né? E aí eu tenho um novo comprador ali, né? Está disposto a comprar a empresa como um todo. Esse tag along nada mais é do que a oferta que foi feita ao acionista majoritário, ela também alcança o acionista minoritário.
Essa oferta, em geral, ela é feita, né, em reais por ação. Então, aqui, vamos supor que nessa oferta para aquisição de ações, ele fez uma oferta ali por R$ 10 né, em cada papel ali que o acionista majoritário detém. Essa oferta para o majoritário, ela também alcança o minoritário. De que forma? Hoje, na lei das SAs, a gente tem uma alienação de controle, né? Essa é a palavrinha do tag along ali, né? Dado o tag nada mais é do que aquele price tag, né? Quem aqui lembra nos desenhos animados, né? Tem o presentinho, né? E a fitinha e tá lá o preço, né? Eu lembro alguns desenhos animados que tem a fitinha com o preço ali daquele presente, daquele, né, no produto na lojinha. E aqui não é diferente, né? É o preço, né? É o price tag, é o preço ali para esse along, né? Essa troca ali de dono, né? Então, nesse quesito, há hoje, né, na lei das SAs, uma certa proteção e garantia de que essa oferta que foi feita ao acionista majoritário, ela alcança, no mínimo, 80% de valor ao acionista minoritário. Então, essa oferta que foi feita de R$ 10 ali para o dono da empresa, né, para ele se desfazer, ela alcança aqui o minoritário em pelo menos R$ 8. Então, a oferta que eu fiz ali para comprar a empresa dele vai ser de R$ 10 para ele e, no mínimo, R$ 8 ali para o minoritário. Há algumas possibilidades dentro do modelo de governança corporativa, né, que a gente tem lá o nível 1, nível 2, nível novo mercado, dentro do mercado, onde eu consigo, né, e busco proporcionar para esse acionista minoritário uma melhor vantagem para que ele veja valor na minha empresa. Então, muitas vezes, esse price tag aqui de 80%, ele passa a ser 100%. Então, à medida que o controlador da empresa, né, o acionista majoritário ali, ele recebe essa oferta de R$ 10 para que o minoritário veja, né, valor na empresa, alcança, portanto, a mesma dinâmica, o mesmo valor que foi ofertado para a troca de controle. Então, essa empresa, né, esse comprador aqui, ele vai, portanto, né, a oferta vai alcançar também o minoritário em 100%, tá? Então, o tag along é exatamente isso, né? Nessa troca de controle, poxa, você é minoritário, você recebe uma oferta no mínimo em 80% do valor que foi para o acionista controlador. E caso essa empresa tenha um nível mais elevado de governança corporativa e queira, né, ceder essa vantagem, né, queira proporcionar, na verdade, essa vantagem e essa proximidade do minoritário para o majoritário, há, portanto, o tag along de 100%. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre governança e tem essa dinâmica aqui também. Tá? 100%, Wesley? É só um novo mercado? Não, o nível 2 também, tá? O nível 2 também cede ali o tag along, né? Por exemplo, algumas empresas que têm um nível elevado de governança, porém ela tem ações ONPN, muitas vezes, para ela proporcionar isso, né, para o acionista minoritário, uma vantagem, né, uma proximidade com o majoritário, ela concede ali o tag along e no estatuto ela coloca lá, né, possui benefício, né, as ações preferenciais possuem benefício de tag along, por exemplo, né, no caso de uma empresa do nível 2, tá? Então o nível 2 ele vai ter ali as ações preferenciais e ordinárias, né? E no novo mercado, a gente vai ter 100% tanto de ações ordinárias quanto 100% de tag along. Isso daí já fica intrínseco, né? Mas no nível 2 também confere ao acionista ali muitas vantagens, uma delas é 100% de tag along, tá certo? Eu vi que vocês já foram respondendo aqui a questão aqui, delta, né? Todos os conceitos aí estão corretos, então, na nossa questão 2, tá bom? Eu só não consigo saber quem foi que falou comigo. Esse é o porém. Mas acho que foi bem Foi o oportuno aí. Daniel. Valeu, Daniel. Foi bem oportuna aí a pergunta. Bom, questão 3, vamos lá. Considere as afirmações, né? Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag along de 100%.
2. Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para emissão de ADRs no mercado norte-americano. E 3. As ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa. E aí, o que vocês acham aí? Usem o chat, eu estou conseguindo visualizar aqui as respostas de vocês. O Fischer já mandou aí, quem mais que está conosco no dia de hoje? Deixa eu deixar aqui aberto. O Rodney também já respondeu, ó, bravo. Engraçado que eu não consigo saber quem está aqui. Beleza. Acho que são... Deixa eu ver aqui. Não aparece não, vocês queria que aparecesse, mas tudo bem. Mas dando um bom dia de novo aí, Sage, Pri, Rodney, Ciro, Ju Fischer, muito obrigado aí pela participação de todos, mas eu estou acompanhando aqui o chat através de um outro aparelho. De toda sorte, nossa alternativa Bravo aí está correta, né? Apenas aqui, né, a grande prioridade aqui, preferência, né, sempre vai ser o pezinho aqui de PN, de preferencial nominativa, né? Poxa, professor, nunca imaginei que esse N fosse nominativa, é isso mesmo, né? Preferencial nominativa e ordinária nominativa, né? Porque todas as ações, né, ela tem dono, né? Você compra uma ação, você passa a ser sócio da empresa, então está no seu nome aquela ação ordinária, está no seu nome aquela ação preferencial. Então, por isso aí o nominativa, né? Então, essa é a grande sacada. E aqui na alternativa 3 aqui, as preferenciais que tem essa prioridade no reembolso de capital. E aqui, ó, eu coloquei aqui nível 2, né? Ó, exatamente a pergunta do a pergunta aí do Daniel, o parecer do Daniel, né? Nesse quesito aqui de tag along, né? O nível 2 ele confere, ele é muito similar, né, ao novo mercado, né? Então, hoje, poxa, você tem empresas gigantescas ali, né, que tem um nível de governança de anos e anos ali com muita transparência e qualidade para com o acionista, só que ela tem ações preferenciais, né? Então, a gente pode citar aí, Bradesco tem a ONPN, né? O próprio Santander tem a ONPN. Aí, se a gente olhar os papéis até mais clássicos né, de dividendos ali, né? Então, você vai ter Copel, tem ONPN, você vai ver Taesa, né, Transmissão Paulista. Então, são várias empresas que têm uma qualidade do ponto de vista de governança corporativa, mas não necessariamente ela tem somente ações ON, né? E diga-se de passagem, né? Tem empresas que estavam no novo mercado e tudo mais, mas, poxa, lojas americanas, né? Ela fez todo o movimento para entrar no novo mercado, quando mudou de LAME 3 e LAME 4, né? Que eram as ações ordinárias e preferenciais, e ela fez aquele movimento com a B2W, e aí juntou aquela emaranhado societário, é muito complexo isso, né? Quando a gente vai olhar o que aconteceu ali por dentro da empresa, questão societária, de mudança, entrou a B2W junto com o Lame, e aí fica Amer 3, e aí ingressa no novo mercado, e logo em seguida aquele caos, né, contábil que a gente viu ali nos últimos, nesse né, recente, né? Então, isso trouxe ali um olhar assim muito cético, né, para com a questão de governança. Poxa, a empresa estava se organizando todinha, tá toda, né, como diz aqui no Nordeste, toda malamanhada. Então, é bastante, é algo que nem sempre um selo, né, vai mostrar se aquele produto, aquele serviço, aquela empresa, né, tem ou não aquela qualidade toda. Então, o cuidado, né, para com a análise, né, principalmente para passar para o cliente aí de uma perspectiva profissional, é sempre embasado do ponto de vista fundamentalista, né, olhar como é que foi o último trimestre, como é que tem sido os trimestres, né, dessas empresas de capital aberto,
para que a gente possa ali embasar, né, e trazer essas informações para o cliente. E como profissional CFP, pessoal, a gente nunca vai dar, né, aquela dica de ouro, né, ou então aquela indicação assim com, né, veemente ali, né, ó, pode comprar isso daqui que eu garanto. Ninguém garante nada em renda variável, né? Então, muita atenção quanto a isso, né? Jamais dê ali aquela dica de ouro, né? O cliente que ele quer confirmar muitas vezes o que ele já tem, né, de pensamento, né, de compra ou não, de aquisição ou não de determinado ativo, e ele te pergunta, né, mas se você disser, não, pode comprar aqui, né, aí, rapaz, aí o perigo de dar errado é muito grande, o risco de dar errado é muito grande. Então, sempre busque embasar, trazer informações, você vai estar disponível ali para trazer a questão informacional e operacional para o cliente, né? Então, a gente não é analista para indicar e dar call, então façam, né, com bastante cautela ali, esse olhar mais cauteloso ali, precisa muito na hora de atender o nosso cliente. Aí, ó, eu garanto, né? O Rodney lembrou aí um personagem clássico, né? Dos anos 90 e 2000, ali do Cacete Planeta, né? Olha Eu aí, a eu garanto, garanto, eu eu a garanto, né? garanto. O famoso Seu Creyson, olha aí, Wesley é cultura. Os caras lembrando bons tempos de humor. Vamos lá. Questão 4. Com relação à lei das SAs, considere as afirmações. Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 2 anos consecutivos. 2. Os acionistas com poder de voto têm direito de receber uma oferta igual a 80% do negociado em uma alienação direta ou indireta de controle da companhia, um tag-along. E 3. As novas emissões, a partir da lei de 2001, devem respeitar o limite máximo de 50% em ações ordinárias. E o 4. Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias, está a prioridade no reembolso de capital. Vou deixar aqui 15 segundos para vocês irem me respondendo no chat, e para você que está assistindo o gravado, aproveite esses 15 segundos, né? Você tem o dom do pause, mas pegue esses 15 segundos, busque também fazer essa leitura de uma maneira rápida e dinâmica e respondam aí a alternativa que imagina ser correta. Só fechar aqui. Façam uso do chat aí, quem tiver no celular, na hora que você clica, tem um íconezinho ali para baixo. Se não estiver aparecendo logo em seguida, tem os 3 pontinhos e ele vai estar lá, chat. Aí você participa no chat aqui também com a gente. E quem tiver aí também a disponibilidade de abrir o microfone, fica à vontade. E aí? Qual que seria aqui a resposta correta? Professor, 9h15 ainda? 9h15? 9h30 já? Eu ainda tô acordando aqui com café, beleza. Vamos lá. C, né? A Charlie aí, 2 e 4. Professor, mas essa 3 tá certa, não tá não? Essa 3 aqui, poxa, novas emissões, né? Imaginei que estivesse correta. Vamos lá, né? O Rodney até mandou, tô em dúvida aqui, né? Entre a 1, 2 e 4 e a 2 e 4 apenas. Vamos falar aqui da 3, né? Aqui da 3, a gente tem a relação de percentual, né? Ele coloca aqui, ó, o limite máximo de 50% em ações ordinárias, né? Na verdade, né, é no mínimo 50%, né? Então aqui foi uma pegadinha aqui, ó, limite máximo de 50%, não, né? 50% aqui, para eu ser dono de alguma coisa, né, eu tenho que ter 50% mais 50% das ações mais um, né? Então é no mínimo 50% de ações ordinárias. Para ter dono, né? A empresa. Porque senão a galera. Aí, ó, o pessoal já ficou meio ressabiado, né? Poxa, eu acho que eu caí na pegadinha. Exatamente. Então aqui, ó, uma casca de banana aí que a gente acabou visualizando em algumas provas, né? Exatamente porque a gente se atém ali à questão percentual
E aí pensa, pô, 50% em preferência. Aí tá certo, 50% em ordinárias, porque já fica no nosso, né, no nosso mapa mental esse 50% de ações ordinárias. Mas é o mínimo. Por quê? Para você ser dono, tem que ter 50% mais um. Então é no mínimo 50% em ações ordinárias, tá certo? E aí a gente pode acabar no ledo engano aqui, né, de achar que está correta essa alternativa e ela está errada, tá certo? Então ela tem tudo para dar certo, só que chega aqui, ó, é no mínimo 50% e não no máximo, tá certo? Por quê? Porque você pode ter 100% de ações ordinárias, né? Claramente, o novo mercado já diz isso, por exemplo, tá certo? Então lembra lá do novo mercado, é 100% de ações ordinárias, sendo no mínimo 50% ordinárias para ter alguém que seja dono. É isso mesmo, pronto. Sempre tentem atentar aí quanto à questão de ordinárias, eu tenho que ter esse mínimo de 50%. E aqui, na questão 1, né, os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 2 anos. Aqui, pessoal, também um detalhe pequeno, né, mas de suma importância. No caso aqui são 3 anos consecutivos, tá? Então é só uma atenção quanto à periodicidade, né? Poxa, professor, então o preferencialista ele pode ter direito a voto? Ele pode. Então outra palavra interessante, pessoal, é a questão do poder, né? Poder não é algo que está imputado, ele tem a possibilidade, né? Então aqui é o poder no sentido de possibilidade de ter direito a voto. Pode sim. Se a empresa tiver mal das pernas e os acionistas ordinários, né, que tem ali o direito a voto, não estão dando conta do recado de olhar o que está acontecendo de errado ou não, passou 3 anos consecutivos ali. Eita, não estão pagando nada, vou lá votar, né, para saber o que está dando errado, o que eu poderia, né, ajudar ali na Assembleia Geral de Acionistas. Então, essa é a grande, né, possibilidade aqui do acionista preferencial em relação a voto, tá joia? Então, é uma exceção, né, mas é uma possibilidade, tá, né, é facultado ali, é possível, né? Então, algumas palavrinhas que a gente aprende também na hora ali da prova é o facultado, tá? Não vou escrever aqui que vai ficar difícil, mas facultado é o permitido, é o possível, tá? Então anotem aí, que é uma palavrinha bastante recorrente também, e, né, cá estou com um professor aqui que não é da área jurídica, né, então quando eu vejo uma palavrinha assim, eu preciso, né, trazer ela para junto do meu vocabulário, porque não é algo que eu tenho bastante facilidade, né, então preciso assimilar esse conteúdo, essa ferramenta passa a ser, portanto, né, deixar aqui na minha caixinha para, numa eventual necessidade, poxa, facultado é permitido, é possível, então é uma questão que eu posso levar para casa, beleza? Vamos lá para a questão 5. Bom, o mercado primário de ações é aquele que as ações já emitidas anteriormente por uma empresa são negociadas entre investidores. B. Apenas títulos de renda fixa são negociados. C. Apenas ações são negociados. E D. Ativos sido por ela aos investidores por meio de instituições financeiras intermediadoras. E aí, o que vocês acham? Essa 5 tá tranquilo, né? Cadê o Fischer, Rodney? Cadê o Daniel? Apareçam aí. Essa tá tranquilo, né? É, professor, eu vou na. eu vou na alternativa mais longa. eu vou no D de chute, né? Na alternativa mais longa. Aqui, pessoal, uma grande sacada aqui do mercado primário e secundário é isso daqui, tá? Esse mapinha mental que eu quero deixar para vocês, anotem isso daí, tá? Há, portanto, um mercado primário e um mercado secundário, tá certo? Esse mercado primário, né, ele pode ser follow-on, né, a empresa já tem o capital aberto na bolsa, né, e ela pode, portanto, fazer uma oferta de novas ações. Sempre vamos pensar assim, o primário, né, não é porque vai para o investidor, tudo bem, mas ele pode emitir novas ações, ele está colocando mais ações ali, né? Ele está aumentando o capital social dele. Então, essa questão novas ações tem que ficar muito interligado ali com a questão primária, tá? Já na oferta secundária,
não é que é uma oferta entre os players de mercado, entre os investidores, não. A empresa ela pode fazer uma oferta também secundária, onde essas ações já existem. Pode ser uma venda de um bloco de ações que já existem, um determinado sócio da empresa vai sair, né? Então aconteceu isso muito em IRB, né? IRB é outra empresa do novo mercado, né? Que passou por um sufoco ali do ponto de vista de governança corporativa, olha aí, né? E ela antes desse caos, né? Ali em meados de 2020, ela teve um movimento de saída de acionistas grandes. Então, a empresa, ela era um bloco composto ali por Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, e eles tinham uma posição de ações relevante. E eles fizeram uma oferta secundária. Como assim, professor? Eles não emitiram novas ações para o público, eles pegaram aquelas ações que era do Banco do Brasil, que era do BNDES ou da Caixa Federal e colocaram à disposição do público. Portanto, eles buscaram captar recursos, tudo bem, mas em ações já existentes. Então, quando for ações novas, mercado primário. Quando for ações já existentes, um acionista que está saindo da posição, né, ou algo do tipo, mas essas ações já existem, opa, mercado secundário. Tá certo? Então, pode haver, portanto, um IPO, uma oferta pública de distribuição de ações, tanto primária quanto secundária. Porque às vezes a gente fica pensando, pô, o IPO é só primário. Não. O IPO pode ser uma empresa que está vendendo parte das ações já existentes. Pode ser o dono da empresa vendendo as ações para o mercado, por exemplo. Essas ações já existem. Então, é um IPO, mas é uma oferta secundária. Olha só o nó da cabeça, né? Por quê? Ações já existentes, mercado secundário. Novas ações, mercado primário. A empresa que tem já o capital na bolsa, ela também pode fazer oferta primária ou secundária, que é o exemplo da IRB que eu comentei. A IRB, né, o Instituto de Resseguros do Brasil, ela já detinha ações abertas, né, o capital aberto no mercado. Já tinha lá a IRB 3 negociado. Só que dentro da composição, uma parcela mínima ali era acionistas, né, do mercado e tinha participação de grandes instituições. Aí essas instituições colocaram as suas ações ali numa oferta secundária, tá certo? Então, ações já existentes, oferta secundária, novas ações, oferta primária, e você vai levar essa questão para casa, tá joia? Wesley, só posso fazer uma observação? Pode sim. Hum. Rodney. Rapidinho. Está muito comum em fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários que vão procurando novos empreendimentos para investir, já estão sendo negociados no mercado, mas lançam novas cotas em oferta pública com preço, muitas vezes, bem descontado em relação àquilo que é praticado no mercado secundário. Então, mesmo que o cliente pague uma taxa de ingresso na oferta pública, ele finda ganhando um dinheiro já na entrada, já no start lá do negócio, fazendo uma reserva a preço mais barato do que está sendo negociado no secundário. Certo. Ele faz esse mecanismo, ele tem esse mecanismo, né, de emitir ali, de captar recursos, né? Na verdade, a subscrição, ela é quando a empresa ela precisa de dinheiro para aportar num novo empreendimento, né? E aí pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma empresa de capital aberto. E aí, com isso, ela busca conceder, né, aos acionistas ou cotistas um certo benefício. Então, olha, eu vou aumentar o meu capital social, né, e eu proporciono para você um aumento ali proporcional ao aumento que eu vou ter no meu capital social. Um exemplo, né? Tem aqui um fundo imobiliário ou uma empresa, então, onde ele vai aumentar aqui o capital social dele em 10%. Por quê, Wesley? Porque ele precisa de dinheiro para um novo projeto, para comprar um novo empreendimento ali do fundo imobiliário e assim por diante, como o Rodney deu aqui de exemplo. E aí, o acionista que ele tem ali uma quantidade de ações ou cota, ele também tem a possibilidade do aumento proporcional.
tá joia? Os mesmos 10%. E aí, por ele já ser um acionista ou cotista, o fundo ou a empresa, ela vai e cede aqui a ele um direito de compra, né? Vou colocar aqui um de compra, um direito de compra, que a gente chama aqui de subscrição, né? Então, essa subscrição acaba sendo um mecanismo que eu, como já acionista, já cotista, para que eu não seja diluído na participação do todo, tá joia? Então, vamos imaginar que a empresa tinha 1.000 ações, né? Tinha 1.000 cotas aqui. Então, e eu tinha 100, né? Antes da subscrição. Se ela vai aumentar a participação em 10%, ela concede aqui para mim mais 10 direitos de subscrição ou 10 direitos de compra, né? A mesma coisa, tá? E Porém antes, chamado de direito de preferência. direito de preferência, direito de subscrição, né? Aqui eu tenho, portanto, uma participação de 10% antes, né? Então, a empresa tem 1.000 papéis, eu tenho 100 papéis, eu tenho 10% da empresa. Se a empresa sobe para 10, vai para 1.100 aqui, né? No futuro, quando ela fizer já esse aumento de capital social. Opa, eu não tenho mais 10%, tá joia? Então eu acabo sendo diluído se eu não aumentar aqui a minha participação. E esse aumento de participação, ele é pecuniário, tá? Eu tenho que pagar por esse aumento de subscrição. Porém, muitas vezes há, portanto, uma busca de ter uma vantagem. Vamos supor que essa cota esteja lá a R$ 100 no mercado, né? E aí, poxa, eu vou subscrever, mas pô, vai estar R$ 100 também? Não, não, vai estar aqui 98, né? Se você for subscrever, o seu direito de subscrição, ele está equivalente aqui a 98, né, reais. Então você vai ali conferir o seu direito, vai comprar essas novas ações, né, esses novos papéis ali, os 10 papéis a mais que você recebeu, você vai pagar por ele R$ 98 cada um. Então não é de graça. Ela vai aumentar o capital, ela precisa de dinheiro, pô, né? É uma forma dela captar recursos dos próprios cotistas, dos próprios acionistas, através de uma vantagem ali mediante preço de mercado e preço da subscrição, tá? Ah, professor, mas eu lembro que dá para vender esse negócio aqui, esse direito de subscrição dá para vender. Exatamente. Eu posso também, olha, eu não quero não esses 10 papéis, eu quero me desfazer desse direito, eu quero vender esse direito, que é muito similar a call. Depois a gente vai falar sobre derivativos, né? Então é muito similar a call, porque é um direito de compra. Então aqui eu posso vender por quanto? R$ 2. Ah, mas por que, professor? Porque geralmente vai ser o valor intrínseco entre o valor da subscrição e o preço de mercado do papel. Tá certo? Então vai ter ali a possibilidade de também vender os direitos ali a R$ 2 cada. Beleza, Rodney? Explicado? Não sei se vocês estão vendo aqui. Beleza. Vou seguir aqui para a próxima. Quando uma operação de underwriting do tipo firme, né, do tipo firme, vamos lá. Então, operação de underwriting, né, aquele entendimento ali do que acontece, né, no momento que a empresa está ali contratando uma empresa, um banco, né, um consórcio para emitir as suas ações. Vamos lá. A empresa emissora se compromete a subscrever integralmente a emissão dos títulos. B. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente da empresa emissora os títulos emitidos e posteriormente distribuir ao mercado. C. A instituição financeira coordenadora se compromete a esforços máximos de distribuição, mas sem garantia de colocação de nenhum percentual dos títulos emitidos. E D. A instituição financeira coordenadora não se compromete com nenhum percentual de colocação dos títulos emitidos no mercado. E aí, o que vocês acham dessa questão 6? Vou deixar 20 segundos aqui para vocês se debruçarem sobre ela. Hoje o Fischer já respondeu aqui, quem mais? A galera tá rápida no gatilho aqui, viu?
E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Ciro, também Gil Fischer, Pribelone, Seide, Daniel Coelho. Professor, essa daí tá meio complexa, né? Vamos lá. Ó, nosso gabarito aqui, pessoal, é a Bravo, né? A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente, tá? Essa oferta firme, ela é uma compra integral. É como se poxa, eu tô disposto ali a, né, como coordenador da oferta, a comprar essa empresa para mim. E depois eu coloco à disposição ali dos investidores, à disposição do mercado, tá joia? Então aqui, pessoal, o underwrite ele é o processo onde a empresa ela vai buscar captar recursos e nessa captação de recursos ela vai emitir títulos, ela vai emitir ações, né? Ou até mesmo um título de renda fixa, tá joia? E por meio, né, dessa... Qual que vai ser o processo que eu vou seguir aí para poder fazer essa captação? Eu vou contratar um banco de investimento ou um consórcio, né, de bancos. Para quê? Para que eles possam distribuir essa minha ação, essa minha debenture, ou esse CRI, ou esse CRA, enfim. Então, aqui eu preciso, portanto, de alguém que garanta que eu vou conseguir captar esse recurso. A garantia firme é um tipo de colocação, tá? Então, o tipo de colocação firme, ele acaba sendo vantajoso para a empresa, porque ela tem ciência de que aquilo que ela, né, pactuar ali com o banco de investimento, ela vai conseguir captar. Então, eu preciso de 1 bilhão, beleza. Eu preciso de 1 bilhão. Opa, beleza, vamos analisar. Então, se a oferta for garantir um tipo de colocação firme, ela tem, portanto, essa, né, essa garantia, esse parecer positivo de que ela vai conseguir todo esse recurso necessário para financiar ali o seu projeto. Agora, se a empresa, né, o banco ali, o investment bank, ele vai ter um regime de colocação firme, ele vai cobrar mais caro, sim ou não? Vai ser mais caro, né? Então, a oferta firme, ela é, né, mais onerosa, né? Mas por quê? Porque proporciona essa melhor garantia. Já existe uma outro tipo de colocação, né, que é a colocação de melhores esforços. Então, nos melhores esforços, não tem uma garantia, né? Eu simplesmente falo, olha, a sua empresa é bacana, eu vou levar aqui para as pessoas que eu acredito que estejam interessadas, né? Faço roadshow ali para o mercado, né? Mostro para as demais instituições financeiras ali a sua oferta, o quanto fechar você leva, pronto, né? Então é diferente. Opa, então quando eu vou contratar o Wesley, um investment bank, para fazer ali a colocação de maneira de melhores esforços, ela vai sair mais barata do ponto de vista de custo de emissão. Sim, vai sair, porque você não está garantindo a colocação total, você não está integralizando essas ações ou essas cotas dentro ali, né, da instituição para depois você emitir para o mercado, né? Você está só mostrando, colocando na sua vitrine, digamos assim, tá joia? Então, é como se você permitir, é como hoje tem a Amazon, né? A Amazon é uma grande, um grande supermercado que você coloca o seu produto lá na prateleira, né? Aí vamos imaginar que quando você coloca ali o seu produto na Amazon, ela tem os melhores esforços, né? É um mecanismo que vai possibilitar deixar o seu produto na vista de todo mundo. Massa, garantia de melhores esforços. Agora, a colocação firme, né? Ela vai ser como se a empresa comprasse o seu produto para depois ela vender, tá joia? Então vai ser como se você tivesse ali fosse uma indústria têxtil que vende para lojas Renner. Pronto, aí é diferente. Você não está colocando o seu produto na prateleira lá, você vende todo o seu produto para a empresa. Então a garantia de oferta firme, ela é mais cara, melhores esforços, mais em conta. Mas existe também a residual. Ou seja, se houve uma reserva, né, uma reserva ali do pessoal via garantia firme, e aí, no final das contas, a empresa queria captar R$ 1 bilhão. E aí foi feito ali melhores esforços, né? Peguei, fiz o roadshow, mostrei para todos os bancos, né? Então, vamos supor que a gente contratou o BTG. O BTG foi lá, pegou a oferta, opa, melhores esforços, tudo bem. O BTG foi lá, mostrou para o Safra, para o BBI, para o Itaú BBA, para o BB Investimentos e assim por diante, nas principais instituições financeiras. Beleza. Ó, do 1 bilhão, a gente conseguiu captar 800 milhões. Tudo bem? Tudo bem.
Ah, tá bom para mim. Poxa, mas eu precisava de 1 bilhão. Pronto. Há, portanto, a possibilidade do banco coordenador comprar esse residual, que vai ser uma oferta, portanto, né, uma colocação do tipo híbrida, né? Porque ela vai ser melhores esforços, mas a instituição ela pode comprar o residual. Então vai ter uma cláusula lá dizendo, olha, se houver resíduo ali da oferta, tudo mais, o banco coordenador integraliza ou o consórcio integraliza em cada um uma fração, tá joia? Então existem 3 tipos de colocação, basicamente: oferta firme, melhores esforços e residual. A residual ela é um híbrido entre melhores esforços e, né, essa terceira que passa a ser uma alternativa ali para a empresa, né, para o fundo e assim por diante, tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Vou aqui para a questão 7. Rodney comentou aqui, melhor tipo de oferta, né, gera mais confiança para o cliente. Porque querendo ou não, né, a empresa, ela é né, ela pode ser o advogado do diabo ali, né? Porque quer queira, quer não, ela vai olhar o que tá, o que você vai fazer com esse dinheiro aí, né? O banco coordenador ali, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, é um projeto massa, pô, é um projeto interessante. Pô, eu vou comprar essa oferta e depois eu coloco para o mercado, né? Depois eu reduzo o risco da minha operação, mas eu estou disposto. Então, a colocação firme, ela acaba sendo, como o Rodney aqui, um gerador de confiança para o cliente, tá? Questão 7. Certa companhia de capital aberto deliberou um aumento de capital, emitindo novas ações. Opa, novas ações. Aí você já vai lembrar do professor lá, poxa, novas ações, mercado primário, né? Então, vai respondendo a pergunta antes mesmo de olhar as alternativas. Analise as afirmativas abaixo em relação a esse evento. 1. Os acionistas atuais têm preferência em subscrever as novas ações. Esse direito é transformado em um ativo que passa a compor a sua carteira. 2. A quantidade de direitos de subscrição dos acionistas é proporcional à quantidade de ações atualmente possuídas. E 3. Os direitos de subscrição dos acionistas atuais visa preservar a participação do capital da empresa. Caso esses acionistas não exerçam seu direito, a empresa, né, leve a cabo ali o aumento do capital social, eles terão a sua participação diluída ou reduzida. E 4, uma das possibilidades que os acionistas possuem é de negociar esses direitos de subscrição em bolsa. Estão corretas apenas as afirmações. Eu vou dar 15 segundos aí para vocês que aqui tá de lambuja, né? O professor explicou antes, tá fácil. Poxa, professor, a ilustração lá deu certo, né? Cada item aí eu fui conseguindo encaixar na minha cabeça exatamente. É um mapa mental aí para te ajudar na hora da prova. O pessoal já foi, Rodney colocou aqui, o Gil Fischer também. Quem mais? Legal, legal. Então aqui é a delta, né? Aqui zero problemas, professor, né? O acionista tem preferência, né? Poxa, se ele já é um acionista e a empresa que ele é sócio vai aumentar o capital social, ele tem, né? Portanto, o direito, né, de receber essa subscrição. E aqui, pessoal, é um ativo que passa a compor a sua carteira. E toda subscrição, ela tem um cronograma, né? Então você é dono ali, um exemplo, né? De X, né? XP, de XPTO3, pronto. XPTO3. E aí, quando você passa a ter esse direito de subscrição, lá na sua carteira, vamos supor lá que você tem 100 XPTO3, né? E aí lembra que a empresa vai aumentar 10%? Aí você passa a ter ali 100 XPTO 1, né? Então, ficou meio torto aqui. Aí você passa a ter 10, desculpa aí, 10 XPTO 1. Por quê? Aqui é o direito de subscrição. E aí depois que passar um cronograma que você decidir por comprar esses 10 papéis, lembra que é pecuniário, você tem que gastar dinheiro para comprar esses 10 papéis? Pronto. Aí ele passa de XPTO1, ele passa a XPTO3 e ele é incorporado aos 10, né? Os 10 são incorporados aqui aos 100 papéis que você tinha anteriormente, fica com 110 XPTO3 depois desse cronograma,
tá joia? Então ele passa sim a compor a carteira. Você visualiza isso na própria home broker ou no aplicativo. 2. A quantidade de subscrição é proporcional, né? Poxa, se o capital social vai subir 10%, eu recebo uma oferta de igual tamanho para a quantidade que eu tenho hoje dessa empresa. Então, eu tenho 200 papéis, vai subir o capital social em 10%. Poxa, eu tenho 200, mais 20 papéis eu recebo como direito de subscrição. A 3 aqui, naquele caso que a gente comentou, né? Olha, se a empresa vai aumentar a quantidade de papéis dela e eu permanecer com a mesma quantidade, eu vou ser diluído, minha participação vai ser diluída, né, depois desse evento aí do aumento de capital. E a 4, uma das possibilidades que os acionistas possuem de negociar esses direitos em bolsa. Então, lembra aquela diferença que eu falei dos R$ 100 que está lá no mercado e eu recebo um direito de exercer essa compra por 98. Se eu não quiser, poxa, vou lá e vendo por 2. Geralmente vai estar nesse valor intrínseco ali, entre valor de mercado e valor de direito de subscrição. Tá bom? Então, também é negociável, né? E ele é muito parecido, né? Anotem aí, direito de subscrição, ele vai ser equivalente a um derivativo chamado call, né? Então, vai ser um derivativo ali como uma compra de call, né? Porque você tem o direito de comprar por R$ 98, tá joia? Então, vai ser como se fosse um direito de subscrição, pode colocar aí, ó, é igual a uma compra de call, que aí você tem, portanto, esse direito de comprar a R$ 98. Se você não quiser, tudo bem, você pode vender esse direito a R$ 2 no mercado, naquele exemplo lá que eu comentei. Não são valores, não são valores certos, né? Estou só trazendo o exemplo aí à luz. Vamos lá para a questão 8, né? Uma empresa SA possui ações negociadas em bolsa e pretende fazer oferta pública de novas ações. Eita, novas ações. Olha aí, ó, prestem bastante atenção, né? Essas novas ações correspondentes ao aumento do capital social deliberado em assembleia. Qual alternativa melhor define essa oferta? Secundária, pois a empresa já possui ações na bolsa. Secundária, pois não se trata de abertura do capital social da empresa. Primária, pois os recursos irão para o caixa da empresa. Ou primária, pois a empresa passará a ter suas negociações, ou as suas ações negociadas em bolsa. O que vocês acham? 10 segundos. Olha aí. Bom, primário, né, pessoal? Lembra lá que são novas ações. Novas ações, novas cotas, sempre mercado primário, tá bom? E esse recurso, realmente, né? Então, poxa, professor, mas ela já tem, né? Já tá lá. A Empre 3, ela já existe lá na bolsa, professor, né? Não é primário, é secundário, você errou. Não, ela já possui ações na bolsa, mas ela vai emitir novas ações. Então, vai ser gerado novas ações que a empresa vai colocar ali para o mercado. E em troca disso, né, em troca das novas ações, ela vai querer o cascalho, o dinheiro. Então, esse recurso ele volta, né, ele vai, portanto, para o caixa da empresa, tá joia? Então, empresa emitiu novas ações, mercado primário. Empresa, o sócio da empresa vai vender as suas ações. Opa, calma aí. Essas ações já existem. E é um sócio lá dentro da empresa que está vendendo. Então não é mercado primário, é o mercado secundário. Poxa, mas o dinheiro vai para dentro da empresa. Sim, vai para dentro da empresa, só que não são novas ações, não vai ter alteração do capital social da empresa. Né? Do ponto de vista ali societário, você vai trocar um sócio por outro, só. Né? Você não vai ter novas ações, né, concedendo aí um aumento, né, da participação da empresa. Tá joia? Vamos lá para o 9. Sobre o aluguel de ações, né? Assinale a alternativa incorreta, tá? Aluguel de ações, vamos lá. O papel é um assunto importante aí, tá? Já tem caído, tá bem em voga aí a questão de aluguel de ações. Os proventos recebidos durante o período de aluguel do papel, eu estou lendo aqui, não estou muitas vezes acompanhando com a canetinha, né? Poderia acompanhar a canetinha, a professora ajuda, né? Então, ó, os proventos recebidos durante o período de aluguel do papel serão de propriedade do tomador do aluguel. Usualmente, o tomador, aquele que não possui o papel, né, quem aluga, visando vendê-la de uma vez,
uma vez que possui a expectativa de que o papel vai se desvalorizar. Em data futura, o tomador recompra o papel a preço inferior e devolve ao doador. C. O tomador do aluguel remunera o doador. Há uma taxa de juros, cuja magnitude é função da relação entre oferta e demanda por aluguel daquela ação especificamente. E delta, o doador do papel não pode vender a ação enquanto a operação de aluguel não for encerrada. Eita, professor, é uma questão meio complexa, né? Pois é, 15 segundos aí para vocês. Vamos lá, o Gil Fischer já respondeu, então vamos entender qual que está incorreto, né? Poxa, professor, eu não tô lembrado ali, né, do que é quem aqui no jogo do bicho, aqui no aluguel, viu? É meio difícil, né? Mas vamos colocar aqui o D de doador, ou seja, anotem aí quem tem a ação, tá? Então o doador é quem tem a ação. E do outro lado a gente tem o tomador. O tomador é quem aluga a ação. Anota aí, quem aluga a ação. Então o doador ele tem aqui uma quantidade de 10.000 papéis, né? 10K. E esse papel, no mercado, né? Ele está aqui, ó. Está numa tendência de queda aqui, ó. Né? Olha aí, no mercado ele está lá, né? Está numa tendência de queda. O tomador decide nessa data aqui, ó, alugar essas 10.000 ações aqui do nosso doador. Então o tomador ele aluga os 10.000 papéis. Ele faz um contrato de aluguel aqui desses 10.000 papéis, tá certo? Nessa data 1 aqui, ó. Na data 2, o papel foi caindo, caindo, caindo. Na data 2, o papel que ele vendeu aqui, vamos colocar aqui, a R$ 10, veio para 8. Portanto, né, essa variação aqui na data 2 foi positiva para o tomador, porque ele aluga os 10 papéis e vende no mercado. Então ele vendeu a 10. E ali, quando o mercado ele oscila para 8, ele compra. Eita, professor, é possível vender alguma coisa que você não tem? Esse é o mercado de aluguel. Entendeu agora? Esse é o mercado de aluguel. Então, o cara que é o tomador, ele não tem as ações. Ele aluga para vender. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. É uma loucura, né? E durante esse período aqui, Wesley, se tiver um dividendo, né? Vamos supor aqui que no meio desse caminho aqui, ó, a empresa pagou dividendos, né? O que acontece? A gente vai falar sobre isso. Wesley, e durante esse período aqui, ele paga também uma taxa. Exatamente, ele vai pagar uma taxa mediante aqui a demanda desse papel, a procura desse papel por aluguel. Ele paga aqui uma taxa de aluguel, tá certo? E uma outra coisa também, que caso durante esse período aqui o doador ele queira vender as suas ações, ele vai ter que avisar o banco de títulos e custódia, que é quem toma de conta dessa situação toda e que garante que ele não tenha prejuízo, tá? O banco de títulos e custódia, ele está dentro da B3, então ele garante que o doador não tenha prejuízo e que o tomador precisa depositar garantia para poder alugar essa quantidade de papéis, tá joia? Ninguém faz nada aqui de maneira direta, tá, pessoal? A gente sempre vai ter a clearing, né, que é a B3, como o intermediador dessa operação, visando mitigar qualquer risco de liquidação. Clearing tem o Lzinho de liquidação desse cara ficar sem os papéis dele. Imagina só, ele alugou, né? E aí depois o cara sumiu. Não, calma aí, né? O tomador ele precisa depositar quase que 110% em garantia para alugar esses 10.000 papéis, tá? Não é uma coisa simples. Ele precisa ter, portanto, essa garantia, tá joia? E aqui, no banco de títulos e custódia, protege, né, o doador aqui. Mas caso ele queira vender as ações nesse ínterim do tempo 1 e 2, poxa, ele precisa avisar o banco de títulos e custódia, o banco de títulos e custódia ele vai fazer uma troca de aluguel, ele vai fazer, né, ó, preciso dessas ações aqui porque o dono quer vender o apartamento, é bem assim. Só que isso contratualmente ele tem 9 dias para devolver, né? Então, no máximo, né? Mas tem mais 4 precisa ser o aviso dessa venda,
para que depois ele tenha tempo hábil, né, para que não gere nenhuma inadimplência. Então, tem todo um contrato que é feito aqui, ele não pode, né, vender e, né, de uma maneira ali, né, eu quero vender amanhã e dá certo. Não, ele assina um contrato dizendo que não é assim que funciona a coisa, tá joia? Então, ele acaba não podendo vender. Aqui, o tomador de aluguel remunera o doador a uma taxa de juros fixa, né, essa remuneraçãozinha aqui que eu comentei, dado a demanda do papel. E o tomador, aquele que não possui o papel, ele aluga visando ganhar na queda, né? Então é exatamente essa ideia aqui. Ó. Ele ganha R$ 2. Aí vamos supor que ele paga 50 centavos aqui de juro, né? Dado ali o aluguel. Pronto, ele colocou 1,50 ali no bolso, tá joia? Então é bem nesse sentido. E os proventos recebidos durante o período de aluguel, calma aí, rapidinho. Os proventos recebidos durante o período de aluguel, né? Eles serão de propriedade do tomador. Não, não é. Se houver pagamento de dividendo aqui, esse dividendo ele é debitado da conta do tomador e é devolvido aqui para o dono do papel, o doador. Tá certo? Pois não. Só uma observação. Atualmente, as grandes corretoras estão atuando como contraparte e normalmente estão garantindo até que o papel possa ser vendido pelo doador imediatamente, tá? Só que, obviamente, que ela vai entrar com papéis dela para poder garantir essa operação. É só uma E, coisa da prática do dia a dia. cara, Mas o correto é ter prazo. você não sabe o quanto isso foi uma evolução de mercado, porque era um Sem aperreio dúvida, danado. O cara que sem estava dúvida. alugado, ele queria vender, aí eu tinha que ligar no banco de títulos e custódia. Oi, B3, tudo bom? Cara, o cliente aqui tal do contrato X, ele quer trocar de toma, né, ele quer trocar aqui de doador. Tem como? Tem aí no mercado? Tem? Opa, beleza. Aí passava, tem aqui, tem 2 ou 3 outros doadores aqui. Pronto, troca aí o contrato. Fazia troca de contrato num aperreio danado. Cara, isso foi muito otimizado e as corretoras elas têm total controle do que está disponível, né, para os clientes ali em doadores, né, e ela faz essa ligação, né, entre, poxa, você quer vender? Beleza, eu tenho outro aqui que doaria, pronto, ela faz esse link e manda para a B3 quase que pronto já essa troca de doador. Então, há uma automatização do sistema que hoje, essa alternativa D, o doador não pode vender a ação enquanto a operação de aluguel não for encerrada, na teoria, não pode. Na prática, ele pode porque houve uma automatização desse sistema, tá? Mas no contrato que ele faz na B3, obviamente que quase ninguém pega isso na mão, né, para ler, mas no contrato está dizendo, você não pode vender. Se for, né, solicitado em D-4, aí a gente troca de doador. Pronto, é mais ou menos isso, né? Quando a Tá lá clearing escrito. foi para. Mas na prática é bem a corretora entra como Uma um agente contraparte. aí facilitador. Quando a Hum, clearing foi para a B3, evoluiu muito. o equívoco aí é considerar a instituição como contraparte, tá? Ela não é contraparte do ponto de vista legal. Ela é um facilitador, né? Ela acaba agindo ali de maneira a automatizar esse processo, mas se a gente considerar ela contraparte, a gente acaba entrelaçando ela com a B3 e não é real, tá? Então, Tá. quem é contraparte? É sempre a Não vou B3. usar não vou usar esse termo, não. Para fins teóricos aqui, para fins de prova, contraparte quem é? Sempre a B3, porque ela garante e protege e reduz esse risco de liquidação. Pronto. Porque o cabo que vendeu, ele vai receber o dinheiro dele e o cabo que comprou, ele vai receber o papel dele. Ponto. Quem garante isso? Não é a corretora. Tá joia? Não é a corretora. A corretora ela debita contra o cara lá, dado a exigência da B3, tá? Então, quem garante essa liquidação é sempre a clearing, no caso, a B3, tá joia? Legal. Mas aqui, o aluguel é esse emaranhado aqui que eu fui comentando. Legal. Vamos lá, falar um pouquinho sobre alguns indicadores fundamentalistas, tá? Então, a prova tem seguido nessa toada, né, de alguns indicadores ali para que a gente tenha familiaridade
do ponto de vista fundamentalista. A partir dos dados apresentados, vamos lá, assinale a alternativa correta. Então, aquele a gente vai ter que fazer algumas contas aqui, né? Então, eu tenho a dívida líquida, né, que é igual a 246 mil, o cálculo de EV, né? EV é o Equity Value, né? Ou Equity Value, né? Ou valor da empresa, o que você preferir que fica mais fácil no seu entendimento. O EBITDA, ou EBITDA, ou EBITDA, tanto faz também, né? 246.700 e o EV, que é o valor da empresa sobre o lucro, né, operacional, que é o EBITDA, será de 122 anos aproximadamente. Então ele traz os 4 dados e aqui ele traz outras informações aqui para a gente conseguir alcançar, né, essas respostas, para saber quem está certo aqui no jogo do xadrez, tá joia? Então olha aqui, ó, eu tenho o valor da ação, tenho a quantidade de ações. Então aqui eu já tenho o quê? O equity value, né? Então eu só preciso fazer essa multiplicação aqui, ó. Tá joia? Wesley, o valor da empresa é o que mesmo? Vamos lá, ó. Desculpa. O valor da empresa é o que mesmo? É o quanto que a empresa está sendo cotada lá no mercado, tá? Então é o valor da ação vezes a quantidade de papéis emitidos, a quantidade de ações. Então eu tenho o valor de mercado, né? O equity value é o valor desse ativo, desse empreendimento, né? Dessa empresa. Então aqui eu já tenho, né? Uma parte do equity value, tá? Só que eu ainda somo ao ao que eu tenho de disponibilidade mais o endividamento. Então aqui eu tenho aqui, ó, a dívida bruta 2.300 e a disponibilidade de caixa, né? Tenho aí 2.100. Então esse net, né? Então 2.300 ele acaba sendo, né, o quanto que eu tenho que pagar pela empresa. Então vou imaginar, poxa, mas tá estranho aqui, porque a dívida bruta ela entra positivo e o caixa ele entra negativo, exatamente, porque você vai pegar o caixa e pagar a dívida que você tem, tá certo? Para você vender a sua empresa, vamos supor aqui que a gente tem uma lojinha. Essa lojinha tem lá no estoque dela lá, né, 2.300. Ou 2.100, desculpa. 2.100. E eu tô devendo no mercado 2.300. Então, mesmo se eu entregar ali meu estoque, eu ainda vou ficar devendo, né, 200. Eita, eu ainda vou ficar devendo, né, Wesley? Para alguém comprar minha empresa, ela vai ter que pagar o valor de mercado, que é o preço da ação vezes a quantidade, mais a dívida que eu tenho. Essa é a ideia, tá joia? Então, para que alguém venha aqui e compre minha bodega, poxa, ele vai ter que pagar o quanto que eu estou devendo no mercado e comprar minha empresa. Pronto, essa é a ideia do Equity Value. Ó, de porteira fechada aí, quanto é que tá valendo? Olha, minha empresa aqui vale 42, mas eu estou devendo no banco ali mais 200. Então é 42.200 você compra a minha empresa. É isso, tá joia? Então, o equity value na brincadeira aqui vai ser os 42, né, que a gente já descobriu aqui, mais o net da dívida com o caixa. Ah, Wesley, então a dívida entra positiva exatamente porque o cara tem que comprar minha dívida, né? Ele não está comprando minha empresa toda? Ele tem que comprar minha dívida também, né? Então, o equity value vai ser a soma disso daí. Então, tanto o valor da empresa, o valor de mercado, que fica fácil, né? Ações vezes quantidade de ações, mas eu preciso considerar que eu vou comprar a dívida da empresa também. Ah, mas a empresa tem um caixa. Se a empresa não tivesse caixa, Wesley, seria os 42 mais os 2.300? Exatamente. Exatamente. Só que eu tenho um caixa, então eu vou pagar esses 2.300. Vai ficar faltando ainda 246 aqui. Aí sim, né, o meu valor de empresa, né, o enterprise value, né, o valor de empresa aqui, 42.697, beleza? E o EBITDA, professor? Vamos lá. O EBITDA será de 246. Vamos entender aqui. O lucro operacional, né? Então eu tenho o lucro operacional onde aqui eu preciso considerar dentro desse lucro operacional o que tenho de depreciação e amortização, né? Então ele traz aqui o EBIT, né? Só que ele traz desmembrado aqui o
DA, né? O Depreciation Amortization, ele está aqui, ó. Então eu preciso somar, preciso juntar aqui o 100, 103 e o 104 ao 143. Então aqui no EBITDA vai ser tanto o lucro operacional, a amortização e também a depreciação. Somado isso, eu tenho o EBITDA ou EBITDA, o que vocês preferirem, tá joia? E aí, no final das contas, o EV sobre EBITDA nada mais é do que a divisão aqui, né, dos dois, 121,65, que tirando aqui, né, colocando o F0 aqui na HP, você vai ter os 122 anos aproximadamente. Então, o nosso gabarito aí, né, 1, 2 e 4, né, estão corretas, e aí o EBITDA será 246? Não, né? Por quê? Eu preciso somar aqui amortização e depreciação na conta, né, de EBITDA, tá certo? Joia, o que vocês acharam? PL mais caixa menos dívida. Pronto. Esse EV é o PL. O PL patrimônio líquido, né? Não. Cadê o Ju Fischer, né? Nesse caso aí, meu caro, o patrimônio líquido ele vai levar em consideração só ativo e passivo, né? Então aqui a gente vai levar em consideração valor da empresa, né? Quanto que a empresa está valendo no mercado. Então não entra ali no balanço especificamente, tá? Então eu vou pegar ali né, o preço da empresa no mercado, tá 6,29. Qual a quantidade de ações que essa empresa tem? Pronto. Então eu tenho aqui o valor de mercado dela. E quanto que a empresa está devendo? Pronto, então a empresa está devendo aqui, né? O net entre caixa e dívida está dando 246,600. Opa, então eu tenho que bancar essa dívida que ela tem. Então, para eu comprar a empresa toda, eu preciso considerar todos esses valores aí. Diz aí. Eu tenho dúvida, primeiro, porque quando a gente faz aquele custo médio ponderado, e para achar o valor do patrimônio líquido da empresa, a gente acaba usando essa conta, né, de ações vezes o valor, né? Mas aí depois eu vi que tinha essa parte da dívida bruta e o caixa. Mas tirando para achar o PL, ge- tirando a dívida bruta e o caixa, é essa conta mesmo, né? É o valor da ação vezes a quantidade. Perfeito, É, perfeito. Tanto é que a gente vai só ter para. a gente vai ter aqui uma questão exatamente sobre o custo médio ponderado de capital. Então, eu acredito que seja essa a próxima ou a outra. Deixa eu ver. Opa. Valeu, professor. Essa daqui, ó. A 12. A gente já entra exatamente nesse quesito. Valeu. Aqui na 11, pessoal, já indo do meio para o final aqui, um cenário, né, de histórico de preços para tomada de decisão. Um investidor busca análise que permita traçar uma projeção futura. Qual seria a melhor análise a ser apontada? Então, dado o histórico de preços para a tomada de decisão. Análise gráfica para garantir, né, pois a partir de dados econômicos é possível definir o valor futuro das ações. Meu sonho. Brincadeira. O professor lê com entonação, nunca vai dar certo isso, tá? A B. Análise fundamentalista, pois os preços das ações no passado irão projetar possível desempenho econômico futuro. C. Análise gráfica, uma vez que será possível prever comportamento de preço das ações diante de dados estatísticos e históricos. E D. As duas análises irão refletir comportamentos passados e espelhar no futuro dos ativos de risco. Eu vi que vocês já foram meio que passei aqui rapidamente, né? Eu vou só chancelar aqui essa questão, porque aqui, pessoal, quando falar de histórico, né, de preços, poxa, pode ir para análise gráfica, tá? Por quê? A análise gráfica nada mais é do que um retrovisor, né? Olha aí, é um retrovisor do preço, né? A variação ali dos preços. Então, se eu quero projetar algo para o futuro baseado nos preços desse ativo no mercado, é a análise gráfica, tá? Agora, se a pergunta fosse do ponto de vista ali de uma definição de preço justo no futuro, né, baseado nos dados econômicos, opa,
Essa daí já é uma análise fundamentalista. Então, anote aí, dados históricos de preço para projeção de, né, expectativa ali, né, projeção futura, é análise gráfica, tá? Agora, para definição de preço justo futuro, a gente vai utilizar os dados econômicos da empresa. E aí a gente, portanto, acaba sendo direcionado para a casa fundamentalista, a análise fundamentalista. Tá joia? Então aqui zero bronca também na hora da prova aqui. Vocês levam essa questão com tranquilidade para casa. Vamos lá para questão 12. A debênture da empresa X, e aqui é bem comum, tá? Essa questão, pessoal. Acho que em todas as últimas provas aí a gente tem uma pergunta, uma questão como essa, tá? Então, se debrucem aí, façam de trás para frente, a questão ela é bem típica da prova do CFP, tá? Vai ter uma questão dessa de custo ponderado de capital e a gente não pode se embananar, tá certo? Então vamos lá. A empresa X está sendo vendida no mercado por 900 e tem valor de face de 1.000. O vencimento de 5 anos e paga um cupom anual de 5%. A alíquota de R sobre esse título para a empresa é de 25%. Essa mesma empresa tem a seguinte estrutura de capital: 70% capital próprio, 30% capital de terceiros. Considerando que o custo de capital próprio de 9%, o WOC, né, ou o CMPC dessa empresa, o custo médio ponderado de capital dessa empresa é 8, 8,5, 898 ou 992, né? Aí vocês já colocaram aqui a resposta que eu já vi. Brincadeira. Mas aqui, pessoal, a grande sacada é que as questões elas não estão tão simples, né? Então, antes ele já trazia ali qual que era o seu custo, né, de capital de terceiros, e aqui não, ele trouxe o título para você trazer qual que é o custo. Então, você tem que fazer uma conta antes para saber o custo do capital de terceiros, para depois você jogar isso, né, no WOC, para depois você jogar isso ali no custo médio ponderado de capital. Tá joia? Eu vou fazendo junto com vocês aqui, mas bastante atenção para que a gente siga cada passo, tá joia? Então vamos lá. A alternativa aqui, alfa, né? Primeiro, né, vamos pegar ali. Ah, professor, essa tabelinha vem lá para a gente? Vem, né? Vem vocês forem lá na lista de fórmulas, lá tem essa tabelinha aí para que vocês venham se recordar, né, de como é que mensura ali o custo médio ponderado de capital. Mas não é complexo, tá? Então, vocês fazendo ali algumas vezes, né, dois ou três exercícios desses, vocês já vão matar a pau, já vai conseguir, porque é uma linha de raciocínio única, né, não tem grandes desafios nesse sentido, mas é uma questão longa, né, a gente vai se debruçar ali um tempo, vai passar de 3 minutos muitas vezes, tá? Então aqui é aquela questão de, poxa, eu tô com tempo para fazer, porque eu sei que eu vou conseguir, vai ser tranquilo, eu sei como fazer as contas, vai ser zero problemas no sentido de executar, de chegar no final. Mas eu preciso estar com rapidez ali no gatilho e, eventualmente, uma questão dessa você pode anotar 12 e ir para a próxima. Tá joia? É uma questão estratégica aqui, tá? Mas você vai levar para casa essa questão seguindo aqui esse passo a passo. Então, primeiro eu preciso saber qual que é o custo do capital de terceiro. Então, eu vou pegar lá os 900, que é o G, né, CFO, aqui do meu pagamento. Os 50 é o meu cupom, que eu acabo recebendo ali periodicamente. 4, né, acaba sendo repetido, né, então eu vou receber periodicamente aqui esse valor. E, no final das contas, eu pego de volta ali o meu valor de face, né, os R$ 1.000, mais o último cupom. Então, durante o período aqui de 5 anos, opa, olha aí, uma atenção, tá? Quando a gente for fazer a mensuração aqui, né, de qualquer projeto, né, que seja, ou então a mensuração da taxa do título, os fluxos, né, eles serão a TIR. Poxa, os fluxos estão ao mês, a TIR é ao mês. Os fluxos estão, né, semestrais, a TIR semestral. Os fluxos estão anuais,
a TIR aqui, a taxa, portanto, está sempre vinculado ao período, tá joia? Porque muitas vezes a gente pode cair no ledo engano lá da outra alternativa lá de renda fixa, né? Lembra que a TIR lá estava semestral. Aí, quando você foi lá, pô, a alternativa A já era 7,46. Eita, né? Só que ele queria a taxa anual. Então, muita atenção quanto a isso na hora de montar o fluxo, tá? Então, o 7,46 passa a ser o nosso custo de capital de terceiros, tá joia? Feito isso, eu vou jogar para cá, para esse outro momento, tá? Onde o custo de capital de terceiro, ou a debenture, né? 7,46, que você acabou de descobrir. E o custo de capital próprio, 9%, que a questão já trouxe aqui para você, 9%. Eu tenho aqui o fator do imposto, tá? E ele traz para a gente, a questão ele vai trazer para você, desculpa, qual que vai ser o imposto devido, né? Dado ali a esse título, o que ele considera ali como dedução, tá? Então acaba que eu preciso ponderar esse imposto aqui somente na linha do capital de terceiros, tá? Eu não levo em consideração o imposto no capital próprio, tá joia? Então, um detalhe aí que precisa ser enaltecido. E depois disso, eu tenho, portanto, os pesos, né? 30%, 30%. Tem aí 1,68 é o custo que eu tenho do capital próprio, né? E 6,3 passa a ser o custo que a gente tem ali devido ao que o acionista está exigindo, né? O custo de capital próprio, tá? O custo médio ponderado, portanto, 7,98. Então, arredondando aí, fica na casa dos 8%. Tá joia? Deixa eu ver se eu tenho outra conta aqui. Não, só isso mesmo. Então, aqui, pessoal, é mais uma prévia que ele traz para você, né? Dificultando, deixando a questão um pouco mais longa, 7,46, né? Para descobrir e jogar aqui no custo do capital próprio, tá? Em percentuais aqui, você juntou, fez aqui a média ponderada, multiplicando, né? Pelos 30%, 1,68, e aqui nos 70%, 6,30. Então, somando aqui simples, tá? Uma soma simples aqui depois, 7,98. Deixa eu só desligar aqui rapidinho. O Rodney mandou aqui, o Fischer também. Mas eram respostas anteriores, né? Dúvidas, perguntas, comentários, diz aí, pessoal. A gente tem mais algumas questões aqui. Deixa eu ver quantas são. Pronto, tem mais 4 questões aqui. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos seguir. Alfa. Beleza. Boa. Pergunta aqui do Gil Fischer. A TIR, então, é sempre no capital de terceiro? Isso aí, né? Porque os juros da dívida, né? Geralmente as questões elas têm requerido qual que é os juros da dívida, tá? Então ele primeiro monta ali qual que é o modelo de endividamento que ele tem, né? E traz para nós aqui definirmos qual que é esse fluxo, né? Diante do fluxo de pagamento que ele tem, qual que vai ser a taxa exigida desse capital de terceiro? 7,46. Aí depois você joga isso lá para o custo que ele tem de capital de terceiro, tá? O modelinho aqui, cadê meu mouse? Então, no modelo aqui, ele vai, né, exigir que você traga ali a taxa. Se houver uma questão que ele não, né, que ele não traga o título, que ele traga diretamente aqui, ó, o custo de capital próprio, né? Ele já trouxe aqui, ó, beleza, opa. Ele já trouxe aqui, ó, custo de capital próprio, né? E o custo de capital de terceiro, ele já trouxe também, né? Valor X aqui por cento, né, ao ano. Perfeito, tá ótimo, né? Você eliminou, você não teria necessidade de fazer esse fluxo aqui da TIR, tá? Se ele já trouxer aqui. Mas se ele não trouxer, que é o que geralmente tem acontecido, ele traz o título, ele traz o preço de mercado, né? O vencimento, né? Então ele coloca aqui vencimento de 5 anos, cupom anual, opa, jogou cupom anual, então beleza. Quando eu descobri a TIR,
a TIR já vai estar o ano, eu já consigo fazer a conta aqui. Opa, a TIR já não está o ano, né? A TIR veio para semestre, eu tenho que jogar para ano, para depois colocar aqui nesse segundo modelo, tá joia? Legal, legal. Vamos lá para questão 13. Tem mais 4, tá, pessoal? Vou pedir mais 10 minutos aí para você, a gente consegue passar por todas. Então, analise as afirmações sobre os indicadores que representam múltiplos de valor para análise fundamentalista das companhias de capital aberto. Um índice PL, que indica qual é o tempo de retorno do investimento ao se comprar uma ação, considerando que os lucros da empresa se repetirão. 2. Do ponto de vista do investidor, o índice PL é exatamente igual ao payback ao se investir em uma ação. E 3. O índice PVP indica quantidade, né, quantitativamente, na verdade, a relação entre preço da ação e o seu valor patrimonial. Uma vez que a empresa possui o PVP abaixo de 1, está sendo negociada a um valor inferior ao seu patrimônio líquido contábil. Estão corretas somente 10 segundos. Boa, a pessoa já colocou aí a Charlie, né? Olha aí, questão meio tranquila, né? Vamos lá, o índice PL aqui, pessoal, sempre vai ser uma relação de tempo em ano, tá? Eita, aqui, o mouse aqui escorregou. Sempre vai ser uma relação de tempo, tá joia? Referente ali ao quanto de tempo esse dinheiro que eu aportei nessa ação, né? Eu paguei R$ 10 aqui pela ação. E aí, vamos supor que a expectativa de provento dessa empresa seja de R$ 1. Então, se eu botei R$ 10 e todo ano vai me dar R$ 1, em 10 anos vai voltar para mim o que eu investi. Então, o PL é mais ou menos essa conta, tá? Mas ele acaba sendo uma expectativa que pode ser frustrada facilmente, porque aqui ele considera que os lucros eles vão se repetir, né? E eventualmente não se repete, né? A não ser ali uma empresa reloginho ali que pode funcionar dessa forma, mas a maioria das empresas vai ter oscilações dentro, né, do mercado. Então, inevitavelmente os seus lucros também não serão, né, ali lineares, dificilmente, tá? Algumas empresas conseguem ter uma certa linearidade nesse aspecto, né? Mas tem recorrência em proventos, inclusive, né? Consegue, são ditas aí com empresas de dividendos, tá? Mas outras não. Então o PL ele é muito instável, né? Por quê? Considerando que os lucros não são lineares, eu não posso dizer que esse tempo também, né, vai ser linear. Então, mas do ponto de vista, né, de análise fundamentalista, ele é um indicador que pode ser utilizado, mas utilizado sozinho, não, tá? Então, muita atenção aí para uma análise mais profunda, a gente não vai levar em consideração só um indicador, né? A gente vai olhar para ele, beleza, né? E olhar os demais indicadores. Aqui o 3 está certinho, né? PVP é o preço sobre valor patrimonial. E aí, dado que o preço dessa ação está a 0,9, 0,8, eita, está abaixo do valor patrimonial, né, líquido contábil. Então, se eu vender minha empresa todinha hoje, né, ela vai me proporcionar um recurso que ela está maior do que o preço que está lá no mercado. Poxa, então vale a pena comprar essa empresa, porque ela está abaixo do valor patrimonial. Também é um outro indicador aqui muito usado, tá? Na análise fundamentalista. E do ponto de vista do investidor, né, no PL, ele não é exatamente. Então aqui acaba o exatamente, aqui ele é bem perigoso, tá? Então ele acaba não sendo igual ao payback, tá joia? Então há uma distinção ali em relação ao payback que a gente vai falar, né? Eu acredito que tenha um conteúdo de payback mais voltado nas questões contábeis lá na frente. Aqui, a 14, né? Já indo para o final aqui, ABC e XYZ são concorrentes e listadas em bolsa.
Os dados de ambas das empresas estão mostrados na tabela abaixo. Aí tem a tabelinha aí para vocês, né? A quantidade de ações, preço da ação, patrimônio líquido e também o lucro líquido. E aí ele pergunta, né? O investidor, utilizando a análise fundamentalista, deveria optar por qual ação? Aí a gente tem as considerações ali, tanto de PL, que é preço-lucro, quanto de PVP, né? O preço sobre valor patrimonial da ação. Né? Então, vamos lá tentar entender aí qual que seria as contas, né? Então aqui, eu vou precisar fazer todas as contas antes de ir para as alternativas, né, Wesley? Exatamente, porque só depois a gente vai conseguir ponderar, né? Então vamos lá. Desculpa aí. Então aqui, ó, que eu vou levar em consideração, né? Anotem aí, ó. O índice PL, ele vai ser o preço da ação, olha aí, ó, sobre o lucro por ação. Eita, professor, mas eu só tenho aqui o lucro, né? Eu não tenho o lucro por ação. Sim, mas aí você tem a quantidade de ações, olha aí, ó, né? Então você vai dividir esse lucro pela quantidade de ações. Então você tem um lucro por ação. Já aqui no índice PVP, você tem o preço, mais uma vez, né? Preço aqui das ações. E o valor patrimonial da ação. Mais uma vez, você tem o PL e você tem a quantidade de ações. Então você vai conseguir descobrir também, né, o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Tá joia? Então anotem essas duas equações aqui, né? Tanto do índice PL quanto do índice PVP. Importante aí para que vocês, né, consigam assimilar com tranquilidade ali na hora que cair PVP. Putz, o que é mesmo PVP? Meu Deus, é valor. Então, valor patrimonial. Pego o PL, divido pela quantidade de ações. Aí eu tenho o valor patrimonial da ação. E eu quero saber se esse valor patrimonial da ação, quanto que ele reflete ali do preço. Poxa, reflete, né, 100%, 150%? Não sei, né? Então eu vou fazer essa conta. Mesma coisa o índice PL, né? Olha, ele vai refletir quanto, né? 1, 2, 3, 4 anos? Também essa é a conta que a gente vai atrás agora, tá bom? Dado o tempinho para vocês anotarem, eu já coloquei aqui, né, para a gente ter uma melhor rapidez aqui para eu conseguir passar por todas as questões. O lucro por ação da empresa ABC, né? Então eu peguei aqui o lucro, dividi pela quantidade de ações, R$3. Da empresa aqui XYZ, mesma coisa, né? Peguei os 50 mil e dividi pelos 25 aqui ações emitidas. Valor patrimonial, pego o PL, divido pela quantidade de ações emitidas, tenho o valor patrimonial da ação, R$20. E o valor patrimonial aqui da XYZ, 12. Então, a conta, ela fica tranquila, né? Pô, valor patrimonial 20 e o papel tá 37, né? Olha aí, ó. O preço sobre o valor patrimonial, 1,86. Então, a gente pode considerar vantajoso, né? Pô, se eu vender toda a empresa, a ação tá valendo R$20. E lá no mercado tá 37,20. Eita, professor. Né? Lógico que eu tenho, né, o valor, eu tenho outras questões aqui, mas esse indicador especificamente, ele não está tão vantajoso. Perfeito, essa é a ideia, essa é a leitura, tá? Aqui na XYZ, o valor de mercado, né, a ação lá na bolsa está R$19,50, mas o valor patrimonial está 12, né? Então, a mesma coisa, poxa, está um pouco acima, né, professor? Só que não tão acima quanto o anterior, então está mais vantajoso aqui. Ô, professor, então, quanto menor, mais vantajoso? Exatamente, porque ele está mais próximo do valor patrimonial, tá joia? Então, quanto mais próximo do valor patrimonial, mais vantajoso. Então, quanto menor o PVP, mais vantajoso, mais interessante. Passa a ser uma ação a ser pensada ali para compra, tá? E aqui, no PL eu tenho o medida de tempo, tá? Coloquem aí, ó, embaixo do que você anotou de equação aqui, ó, índice PL, indicador de tempo, tá? Ele é um indicador de tempo sobre retorno do capital investido, tá? A grosso modo. Então aqui ele leva em consideração o lucro por ação, já dividi pela quantidade de ações aqui, ele está me dando ali R$3, né? R$3
pelo preço, opa, está dando ali 12,4. Então, em 12 anos, esses 37,20, né, que eu paguei, volta para mim em forma de proventos, em forma de lucro, tá joia? Aqui, a mesma coisa, ó. R$ 2 é o lucro que eu tenho por ação. Então, eu pago quanto por essa ação hoje? R$19,50. Então, eu considero que em menos de 10 anos, esse R$19,50 vai voltar para mim em forma de lucro, tá joia? Então, aqui também é uma relação de quanto menos tempo eu preciso esperar para ter de volta aqueles meus R$19,50 em forma de dividendo, ou aqueles R$37,20 em forma de dividendo, vai ser mais interessante. Então, eu tenho aqui 12 anos esperando que volte, né? E eu tenho aqui quase 10 anos esperando que volte. Poxa, esse daqui é mais vantajoso, porque é menos tempo, e esse daqui é mais vantajoso, porque eu tenho um valor ali de mercado, né? Mais próximo do valor patrimonial. É exatamente essa a ideia. O nosso gabarito aí, a XYZ passa a ser mais interessante, tanto por conta do PL, que é mais vantajoso, ele é menor, o tempo que eu espero, quanto... Eita. Desculpa aí. A Siri aqui me atrapalhando. E aqui no PVP é mais vantajoso porque é inferior também, está mais próximo do valor patrimonial. Beleza? Dúvidas, perguntas, comentários? Fiquem à vontade, tá? Vou seguir aqui para 15. Considere as seguintes afirmativas a respeito do BDR nível 2. Tá? Uma questão aí bem conceitual que tem caído recentemente, muito por conta da pujança, né, que a gente tem. Só para vocês terem ideia, hoje tem o dobro de BDRs do que tem de ações na bolsa. A gente tem mais BDR negociada, né, mais empresas estrangeiras negociadas na B3 do que empresas brasileiras negociadas na B3. Que loucura, né? Então, vamos lá entender essa questão. Primeiro, é necessário o registro no programa da CVM. Segundo, é necessário o registro na companhia emissora na CVM, da companhia emissora na CVM. Ou três, envolve captação de recursos por meio de emissão de ações através de oferta pública nos termos de regulamentação específica. Então aqui é uma questão bem conceitual, vou passar por ela aqui, mas a gente trouxe exatamente para enaltecer esse quesito, tá? O BDR nível 2, pessoal, a gente já sabe, né? O BDR são Brazilian Depository Receipts, né? Esse B, né, na frente, ele facilita, né? E o A também facilita. Por quê? O que você vai colocar agora aqui atrás, ó? Aqui atrás, você vai colocar um N. Um N do que, professor? Negociadas, tá? Negociadas. Então você vai colocar ali um N atrás desse BDR ou desse ADR e vai colocar negociadas. Onde? Negociadas no Brasil. Se ela é negociada no Brasil, opa, então são empresas de fora, certo? Então, empresas estrangeiras, tá? Empresas do exterior. E se elas são negociadas na América, elas são empresas que não são da América. A gente pode colocar, então, no nosso mapa mental aqui, que são empresas brasileiras. Tá vendo só? Então, aqui a gente meio que criou um mapinha mental para lembrar ADR e BDR de uma maneira mais simples, mas que ajuda ali na hora da prova, de muitas vezes dar um bug na mente. Para vocês terem ideia, a gente tem BDRs aí, né, de 3M, né, BDRs aí da Microsoft, BDRs da Meta, né, BDRs da Apple, e aqui as ADRs, professor, né, lá fora. As ADRs, pessoal, elas são ADRs de Petrobras, Banco do Brasil e assim por diante, tá? Uma coisa importante, eu acho que a próxima questão cai nisso. Ah, tá, eu coloquei aqui. Uma coisa importante, os níveis, né? Tem os níveis também da BDR, tá? Nível 1, 2 e 3. O nível 1, a gente considera que é o não patrocinado, tá? É como se fosse um balcão. Em geral, eles são alvos aqui de fundos investidores profissionais, são fundos que adquirem esse BDR não patrocinado, tá? E aqui ele não exige registro na CVM. Então é uma questão bastante conceitual, como tem caído, eu trouxe ela mais esmiuçada aqui, tá?
E as informações contábeis, né, nas normas exigidas ali, também são mais leves. Então, do ponto de vista de negociação, tem um nível de risco alto, tá? Então, por isso que ela acaba não sendo muito direcionada para o investidor geral. Então, antes, né, há pouco tempo atrás, houve uma mudança de que as BDRs fossem disponíveis ali para o investidor em geral. Antes era só para investidor qualificado, tá joia? Então, muito por conta desse risco que estava intrínseco ali, da empresa não ter que ter nada chancelado aqui na CVM e tudo mais. Os tickers, né, eles têm o final ali 34 e 35, tá joia? Então, lá na bolsa, quando você vê lá uma BDR 34, uma BDR 35, elas são BDRs do nível 1. Há também na bolsa as BDRs nível 2, né? São lastreadas em ações que já tenham sido emitidas, né? Então, empresas que já estão negociadas lá fora, tem um banco que faz essa custódia da ação lá fora e a gente tem um banco emissor da BDR aqui no Brasil. E aí segue, portanto, essa premissa aqui, né, de ter o registro, né, na CVM. Então, tem um nível mais elevado de exigência informacional, então acaba trazendo um pouco mais de segurança ali para o investidor. O ticker dela, portanto, é o final 32, tá? E o nível 3, né, ficou fácil, né, porque nível 2, olha aí, ó, finaliza com 2, né? E o nível 3 finaliza com 3, né? Há uma similaridade entre 2 e 3, porque seguem a mesma premissa de registro também, né? Na CVM tem um nível elevado de exigência, só que tem alguma coisa a mais aqui, tá? O nível 3, ele permite um IPO simultâneo. Então, a empresa pode fazer o IPO lá fora e a pessoa participar desse IPO através do BDR. Então, o nível de transparência, de exigência, ele é tamanho que te proporciona também participar do IPO de uma maneira indireta, tá certo? Então, os tickers aqui são final 33, tá joia? E os ADRs, né, são negociados nos Estados Unidos, lembra lá, né, coloca o Nzinho na frente aqui que fica fácil, né? Então, negociados nos Estados Unidos, negociado na América, né? Com lastro em ações ordinárias, tá? São ações ordinárias somente que são utilizadas como lastro dessas ADRs, tá? Então, os recibos ali de Petrobras, Vale, BB e assim por diante, tá joia? Aqui ficou só um conceito um pouco mais profundo de BDR por conta do nível de exigência que tem caído aí nas últimas provas, tá? Em se tratando dos níveis de BDR. Então, fica aí depois esse material para vocês, tá joia? E por fim, né, finalizamos ali o dia de hoje. Deixa eu ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Beleza. Então eu fico à disposição aí. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Sei o quão importante né? O nosso tempo é o bem mais escasso que a gente tem nas nossas vidas, né? Então vocês estão se debruçando sobre o tempo, né? Olhando ali, analisando, fazendo simulado, acompanhando o site lá do Mundo Financeiro. Então, eu sei, né, o quão é precioso esse momento. Então, agradeço demais a atenção de vocês, tá, nesse período. Não deixem, né, de fazer ali as atividades. A gente tem atualizado frequentemente ali os simulados também. E, claro que vocês têm as aulas por módulo ali, caso vocês tenham uma dificuldade maior em determinado ponto. E contem conosco no WhatsApp, caso tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, algum comentário, fiquem à vontade, tá já? Estou aqui à disposição. Eu estou devendo para vocês aí falar sobre o Yield to Maturity, né, versus o Current Yield. Eu já preparei aqui um materialzinho, vou colocar um videozinho lá no WhatsApp para vocês. E fiquem, né, na paz, tenha um ótimo final de semana aí. Obrigado pela participação de todos, tá joia? Não deixem aí Obrigado aí, bom fim de semana. Não deixe de aproveitar o final de semana com família e amigos. Ao Ciro aí, obrigado pela participação, Ciro. Gil Fischer, Rodney, agradeço demais aí vocês que estiveram conosco durante o nosso bate-papo de hoje. Para você que assistiu gravado também, fique na paz e até mais. Bons estudos.